Olá, amigos do nosso RefletiNet. Estamos dando continuidade à cobertura do simpósio promovido pela UPH Jordão e estamos agora no terceiro dia. E hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui conosco o nosso querido pastor Daniel Carneiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana Jaboatão, né? E o pastor vai responder a pergunta que nós preparamos aqui para ele. E a pergunta, pastor, é o seguinte: na opinião do querido pastor, quais as dificuldades encontradas pelas igrejas historicamente reformadas em voltar às antigas veredas, ou seja, em querer conhecer as antigas doutrinas da graça? É uma pergunta boa e difícil, viu? Eu não sei se vou ter capacidade para responder essa pergunta. Com certeza tem. Rapaz, assim, é com tristeza que a gente olha esse caminho que a igreja atual está tomando, se afastando daqueles padrões que a reforma deixou para nós, aquele legado da reforma. Então, muitas igrejas estão se afastando do caminho. E eu penso, Jonas, que uma dificuldade para que a igreja volte para o caminho é porque a gente vive uma época de pragmatismo. Então, muita gente que dirige a igreja hoje, que faz parte da igreja, deseja ter uma igreja que tenha resultados de imediato. E muita gente pensa que talvez essas doutrinas da graça, essas doutrinas antigas da graça, talvez elas não contribuam para o crescimento rápido da igreja. E quando se fala em crescimento, fala assim, crescimento numérico. Então, para que esse crescimento desejado seja alcançado, muitos estão enveredando pelo caminho do pragmatismo. Ou seja, para eles não interessa a verdade, para eles não interessa aquilo que é bíblico, para eles o que interessa são os resultados obtidos. Então, o meio para alcançar resultado, para eles parece que não interessa. O que interessa é o resultado obtido. Então, assim sendo, eu percebo que muitos líderes estão abandonando essas verdades e outras verdades, e estão abandonando até a simplicidade do Evangelho, até a pureza do Evangelho, por novidades outras, com o objetivo de fazer a igreja crescer. Eles entendem que pregar o Evangelho puro e simples, pregar essas doutrinas, não vão atrair, eles não vão atrair os pecadores, não vão atrair as pessoas. O que vai fazer com que eles atraiam as pessoas são exatamente os modismos que eles estão criando. Falar em modismo, me lembro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que disse que modismo é como um chiclete. Ou seja, você mastiga o chiclete e vai ter uma hora que o açúcar do chiclete vai acabar. E você vai ter que jogar aquele fora e colocar outro na boca. E vai acabar também o doce de chiclete e você vai jogar fora e vai colocar outro na boca. Ele diz que assim é um modismo. Você que não crê na suficiência da palavra de Deus, nas doutrinas da Bíblia, você fica criando modas, você vai estar sempre criando modas para poder obter resultado. Então, quem não confia na palavra de Deus, quem não confia na sua suficiência, vive atrás desses modismos com o objetivo de fazer a igreja crescer. Então eu penso, Jonas, que essa é uma razão porque a igreja de hoje não quer voltar às antigas doutrinas da graça, porque pensa que essa doutrina atrapalha o crescimento numérico da igreja, e daí a igreja é envolvida com o pragmatismo, com as novidades do dia a dia. Fazendo a última pergunta ao querido pastor Daniel, pastor, que conselho ou que incentivo o senhor daria àquele pastor, ou mesmo àquele conselho, ou algum presbítero que poderíamos dizer seria o Lutero dentro da igreja, está encontrando extrema dificuldade em levar a sua igreja, em levar o seu rebanho às doutrinas, né, da graça? Igreja, quando nós falamos igreja, falamos igrejas históricas, né, que vêm da herança reformada. Então, qual o conselho que o senhor daria a esses irmãos pastores ou presbíteros, ou mesmo algum irmão que venha a descobrir, mas que está encontrando extrema dificuldade em repassar
a doutrina. Seria o caso de repente, ele sair dessa igreja e procurar uma igreja qual já estaria a doutrina estabilizada, ou seria o caso de ele pacientemente tentar levar a doutrina à igreja, ao conhecimento da igreja? Também é uma boa pergunta. Eu penso assim, no caso do pastor, do presbítero que descobriu a fé reformada, paciência, porque toda construção é demorada, toda demolição é rápida, mas toda construção é demorada. Você passa a conhecer doutrinas reformadas e você se encanta com elas e você quer ensiná-las à igreja. Isso não vai ser fácil, isso não vai acontecer do dia para a noite, isso é como uma construção, construir demora. Então, paciência e tentar ensinar devagarzinho, indo com poucas gotas, para que não choque a igreja. No caso da pessoa que é apenas membro da igreja e descobre a fé reformada, ela é sujeita a uma liderança. Se de repente ela começa a fazer grupinhos para ensinar essa doutrina que é contra a doutrina da igreja local, essa pessoa pode ser passível de uma disciplina, porque ela está se mostrando insubmissa, rebelde para com a doutrina da igreja local. Então, lamentavelmente, nesse sentido, primeiro eu pediria que essa pessoa conversasse com o seu conselho, com o seu pastor, com os seus presbíteros, com a sua liderança, falando dessa sua descoberta. Uma vez que essa pessoa encontrasse resistência por parte da sua liderança, então eu diria que essa pessoa, de forma pacífica e de forma até amorosa, não é de forma rancorosa, saísse da igreja e procurasse uma igreja que professasse a mesma fé que ela. E até mesmo no caso de um presbítero, de um pastor, que descobre essa verdade e percebe que a igreja está com resistência e que os outros líderes estão resistindo, talvez o caminho seja também esse pastor formar uma nova congregação, formar uma nova igreja, né? Ou se tornar um pastor auxiliar de um pastor da linha reformada. Isso porque realmente construir a fé reformada numa igreja que está acostumada com os modismos criados pela igreja é muito difícil. Queremos agradecer ao reverendo Daniel Carneiro, né, pela participação no nosso vídeo. A gente certamente passaríamos aqui um bom tempo aqui entrevistando o querido irmão, mas o nosso tempo é limitado. Mas quem sabe em outra oportunidade nós teremos mais tempo para estar com o pastor Daniel. Nós voltaremos em breve para entrevistar mais um irmão dentro desse simpósio. Voltamos já. Olá, amigos do nosso RefleteNet, nós estamos no quarto e último dia do simpósio promovido pela UPH Jordão, e hoje nós temos a grata satisfação de estarmos aqui com o reverendo Marcos André, ele que é diretor do Seminário Presbiteriano do Norte e também está pastoreando a Igreja Presbiteriana da Lagoa do Araçá. E nós vamos aproveitar esse momento para fazer a pergunta ao pastor. Nesses últimos anos a EPB ela tem de uma certa forma redescobrido, né, ou voltado mais a questão doutrinária para os nossos hinos de fé, para a doutrina reformada. A nossa igreja mesmo aqui, cerca de 21 anos atrás, não tinha esse entendimento. E aí a pergunta vai como para o diretor de seminário. Dentro disso, pastor, qual tem sido a preocupação na formação desses novos pastores e, por consequência, a formação também dos conselhos da igreja para a divulgação, para a preservação, para o descobrindo da membresia em relação à doutrina reformada? Bem, meus cumprimentos a todos aqueles que me veem, me ouvem. De fato, nós passamos um período como que de esquecimento da teologia reformada, onde fomos invadidos por outros tipos de teologia, inclusive teologia neopentecostal, teologia liberal. Mas, graças a Deus, o Senhor é misericordioso e a sua palavra nos diz
de que há sempre um remanescente fiel. E o Senhor Deus levantou alguns homens que se mantiveram fiéis, tanto a nível mundial quanto a nível nacional e também dentro da nossa própria igreja. E hoje nós temos uma igreja que mantém-se subscrevendo os nossos símbolos de fé, que são a síntese da teologia reformada. O nosso símbolo de fé são a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. E tendo isso acontecido, de uns anos para cá, pelo menos desde que nós assumimos a direção do Seminário Presbiteriano do Norte, nós estamos lutando para que os nossos alunos ali saiam, de fato, envolvidos com esse compromisso confessional. Portanto, hoje, o Seminário Presbiteriano do Norte só tem professores confessionais, eles assinam, inclusive, um termo de compromisso, subscrevendo a confissão de fé, o símbolo de fé, e nós somos reconhecidos hoje no Brasil inteiro como um seminário que é confessional. Então, o que nós podemos oferecer à igreja é exatamente isso, a certeza de que os candidatos que ali são enviados, eles são preparados dentro da genuína teologia reformada, tendo a Bíblia Sagrada como uma única regra de fé e prática e tendo os símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster como sendo fiel à exposição das Escrituras Sagradas. Então eles saem hoje muito firmados nisso. Isso é muito bom. Última pergunta, pastor, seria uma pergunta mais... se eu deixasse uma mensagem de coragem, de incentivo para aqueles que se sentem vocacionados, mas que de repente, como ontem falou o pastor, o reverendo Daniel Carneiro, né, que a grande dificuldade da igreja reformada hoje é o pragmatismo, né, que muitas pessoas se preocupam com o resultado, né, e qual o incentivo que o senhor daria para aquele presbítero ou para aquele irmão que se sente vocacionado a entrar na casa de profetas, a levar a sã doutrina adiante? Eu estou aqui de cabeça baixa procurando um texto da Bíblia que eu quero responder baseado nele. É Atos 9, 31. Diz o seguinte o texto. Atos 9, 31. O que é que diz o texto sagrado? E eu falo aquelas pessoas que às vezes querem confundir o crescimento da igreja com pragmatismo, negociando seus princípios e querendo aplicar na vida da igreja presbiteriana aquilo que ele vê em outras igrejas, porque acha que as igrejas estão crescendo, e nem sempre crescimento numérico é o crescimento espiritual. Mas observe que a Bíblia nos diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Galiléia, Judéia e Samaria, edificando-se no caminho do Senhor, no conforto do Espírito Santo. Ela crescia em número. Então observe que primeiro vem a edificação no caminho, no temor do Senhor, a palavra de Deus. Então esse é o primeiro grande diferencial. E também o segundo diferencial é exatamente o conforto que o Espírito Santo dá. Ele vai testificando, ele vai capacitando as pessoas com os meios de graça que ele concedeu. Nós vimos hoje no estudo da manhã, que é exatamente a palavra, os sacramentos e a oração. Então ele vai fazer isso, e de posse desses meios de graça, nós agora estaremos capacitados para pregar o Evangelho. Agora, de dentro para fora, nós iremos anunciar o Evangelho, as pessoas ouvirão o Evangelho, serão confrontadas no seu modo de viver, o Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, elas nascerão de novo, se integrarão à igreja e ela vai crescer em número. Mas é o último degrau. O primeiro é edificar-se no temor, no caminho do Senhor, ter paz, né? E aí vem o crescimento numérico. Deus abençoe. Então eu quero incentivar você a não desistir, a manter-se fiel, a buscar a melhor preparação. Se você é vocacionado, busca o seminário, se prepara para ser um bom ministro da palavra. Deus te abençoe. Queremos agradecer ao pastor Marcos André pela sua participação. Nós assim estamos encerrando o nosso segundo vídeo, né, do nosso Reflete Neto. Voltaremos com a terceira e última parte no próximo vídeo, dessa vez entrevistando o reverendo George, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Jordão.